Depois da eliminação contra a França no Europeu, a seleção portuguesa está de volta e vai começar a Liga das Nações esta quinta-feira. Pedro Filipe Maia, diretor de conteúdos, aborda os principais objetivos de Portugal na prova no tema do dia desta quarta-feira. Bom dia, Pedro. Bom dia. É uma prova recente. Começo por perguntar se existe alguma alteração no formato nesta próxima temporada. Existe. A UEFA tem vindo a fazer alguns melhoramentos na prova, digamos assim, e este ano acrescentou uma fase entre a fase de grupos e a fase final. Há quartos de final este ano, algo que não havia nas edições anteriores. Por exemplo, quando Portugal venceu, e até ao ano passado, quando a Espanha venceu, só os primeiros 4 classificados, aliás, os primeiros classificados de cada um dos 4 grupos é que passavam logo diretamente à semifinal, uma Final Four jogada num só país. Este ano há quartos de final, ou seja, passam 2 classificados, os 2 primeiros classificados dos 4 grupos da primeira divisão, digamos assim, da divisão A, onde está Portugal, e essa é a única alteração significativa nesta competição. De resto, tudo igual, continua a jogar-se de 2 em 2 anos, continua a haver 4 divisões. Portugal está na primeira, na divisão A, depois há B, C e D, no final da classificação, os últimos classificados de todas as divisões descem uma divisão, os primeiros classificados, excetuando obviamente quem está na primeira divisão, sobem também a uma divisão, numa competição que foi feita exatamente para deixar de haver só caráter amigável nos jogos de seleção nesta fase e haver também aqui alguma competição. Quanto ao calendário, estes quartos de final foram adicionados e vão ser jogados em março, quase no final da temporada, e depois a Final Four jogar-se-á em junho, antes do Mundial de Clubes, que é em julho. E em relação a Portugal, qual é que é o grupo e qual é que também é a expectativa para esta prova? Como disse, Portugal está na divisão principal, na divisão A. O grupo é Croácia, Escócia e Polónia. E há aqui alguma expectativa para perceber como é que Portugal se vai comportar nesta competição, sobretudo sendo uma competição a longo prazo, não sendo uma competição jogada só num período curto. Há muita coisa que vai variar entre convocatórias, entre jogadores disponíveis, lesionados, muita coisa vai variar. A verdade é que este grupo vai-se jogar até novembro, nas 3 pausas de seleção que vai haver, outubro, esta que estamos a assistir agora, depois outubro e novembro, e Portugal claramente, como o Cristiano Ronaldo já assumiu, é candidato, obviamente, e favorito a vencer o grupo, e candidato a vencer esta competição. Este grupo não é dos mais complicados, digamos assim, sendo que a Croácia é sempre um adversário temível e que inclusive nos ganhou antes do Europeu num jogo de preparação. Não está numa fase de grande pujança mundial, foi muito bem sucedida nos últimos mundiais, mas no Europeu não foi tanto assim e, portanto, será o adversário mais difícil. Depois Escócia e Polónia, obviamente difíceis, mas completamente ao alcance de Portugal. Portanto, diria que Portugal favorito a ganhar este grupo e um dos favoritos a ganhar a competição, ou um dos candidatos, diria, a ganhar a competição. Talvez, depois do Europeu, não um dos favoritos, até porque se fizermos aqui um exercício, as equipas que poderão passar à próxima fase, aos quartos de final, são equipas de grande poder e Portugal tem que ter alguma cautela. Só dar aqui um toque no calendário, porque Portugal vai jogar já esta semana 2 jogos, ou seja, jogará esta quinta-feira frente à Croácia e depois jogará com a Escócia no domingo. Na seguinte pausa, em outubro, jogará contra a Polónia fora de casa e Escócia fora de casa. E na seguinte pausa jogará frente à Polónia outra vez e Croácia já em novembro. E aí sim se farão as contas finais. Depois do Europeu, a seleção continua também a ser candidata a títulos. Isto também a propósito da ambição do Roberto Martínez. Na entrevista que deu ao 0-0, o próprio Ronaldo já assumiu também essa ambição. Portugal continua na pole position também para ganhar, neste caso, a Liga das Nações. Tendo ganho em 2019, Portugal penso que é um dos grandes candidatos, não diria favorito, mas um dos grandes candidatos a ganhar esta competição, sobretudo com esta geração que acabou por desiludir um bocadinho no Europeu, ainda que tenha saído para a França, aos pés da França. Roberto Martínez, quando se candidata a ganhar um Mundial, terá que se candidatar também, obviamente, a ganhar esta Liga das Nações, que é jogada com a elite europeia, mas que Portugal está nessa elite. Talvez não seja favorito, porque se fizermos esse tal exercício de olhar para os outros grupos, os outros 3 grupos, além de Portugal, e ver quem é que pode passar, diria que no grupo de Portugal e Croácia
à partida serão os candidatos a passar. Depois, do outro lado, temos uma França e Itália a poder chegar aos quartos de final, Alemanha, Países Baixos e depois Espanha e Suíça. Todas estas seleções são grandes candidatas a chegar aos quartos de final e, portanto, aqui já estamos numa elite em que Portugal não se pode considerar favorito. Por exemplo, se calhar com uma França, obviamente depois do europeu não é favorito, mas é um grande candidato a ganhar a competição no final porque tem uma geração que lhe permite sonhar com isso. Sim, falamos de uma Liga das Nações recheada então de grandes seleções. Quais é que são os jogadores, os principais jogadores que se podem destacar neste torneio? Falando de Portugal, diria que, como falei no início, é uma convocatória que vai ser sempre volátil. Estamos a falar de 3 pausas, ou seja, 3 convocatórias que se vão estender até novembro, numa época especialmente desafiante, sobretudo o calendário complicado que os jogadores vão ter esta temporada. A época vai até julho, com o Mundial de Clubes, portanto, vai haver aqui muita gestão, provavelmente muitas experiências de Roberto Martínez e provavelmente também muitas lesões pelo meio. Portanto, é uma convocatória que vai mudar muito nestas próximas 3 pausas, até outubro e novembro. Mas eu classificaria aqui 3 níveis de jogadores. Quem se vai afirmar, para mim, será a competição da afirmação, por exemplo, de um Diogo Costa, de um Gonçalo Inácio, de um Nuno Mendes, de um Diogo Dalot, porque não sabemos bem o que é que Cancelo vai fazer na Arábia, em que nível competitivo estará, e de um Vitinha, que já se afirmou no europeu, mas, tal como Diogo Costa, mas que terá aqui provavelmente a sua primeira grande competição como titular indiscutível desta seleção. Depois as surpresas, não pelo rendimento, mas provavelmente por algumas titularidades que vão ter. João Neves, porque vai estar a jogar no nível Paris Saint-Germain e será candidato a entrar no 11 também em alguns momentos da seleção. E talvez um Pedro Gonçalves, porque está convocado, tem forçado muito a porta de entrada e pode ser uma das surpresas como titular da seleção. E estou curioso para ver, é outro grupo que eu ponho, que é curioso para ver estas chamadas de experiência. Kenda, parece-me cedo para ir à seleção, mas estando lá pode ser uma surpresa, dependendo também do nível que vai apresentando no Sporting, agora com alguma concorrência interna, pode evoluir ainda mais rápido. Renato Veiga, que é menos conhecido dos portugueses, mas que está no Chelsea e que pode vir a ser uma opção para a central, inclusive, e o Tiago Santos, lateral do Lille, está a fazer um grande início de temporada, foi chamado para ser visto, Cancelo não estando nesta fase, na sua melhor fase, Tiago Santos pode ser uma das surpresas que estou curioso para ver no 11 de Portugal e estes poderão ser alguns nomes que Roberto Martínez vai evidenciar durante esta competição. Obrigado, Pedro. Isto, obviamente, para além dos já catedráticos, Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, não estou a incluir esses, obviamente, nesta lista. Certo, obrigado, Pedro. A ambição da seleção portuguesa foi o ponto central no tema do dia desta quarta-feira e já sabe, pode assistir a tudo nas habituais plataformas.